escola, tem vários diretores nossos aqui, das nossas escolas da rede estadual. A gente precisa de refletir e pensar, e entender que quando a Giovana fala, é um número pequeno, né? Lá na Serra, 56%, 56%. Mas quando a gente olha, exatamente, quando a gente olha para o indivíduo, né? É uma pessoa. Quantas crianças, jovens e adolescentes que estão dentro de uma sala de aula invisíveis? Que não se olha que ele está faltoso, e aí de repente ele sumiu, ficou uma cadeira menos ali, vaga. Então a gente tem que olhar para cada um, o individual. Por que esse aluno faltou hoje? O que está acontecendo? Né? E aí, para amarrar com essas questões, eu trago para vocês, esses são dados do IBGE, alguns números para a gente refletir. Essas são as taxas ajustadas de frequência líquida no ensino fundamental, de pessoas de 6 a 14 anos, segundo sexo, cor ou raça, e as grandes regiões brasileiras. Se você olha aí, o 2016, e vai verificando 2017, 2018, 2019. Veja, a gente vem aí numa crescente. Cresceu de 16 para 17, deu uma crescidinha de 17 para 18, de 18 para 19 a gente já vê uma queda, mas em 2022 a curva ficou maior. E isso é fundamental. Quando a gente pula esse dado e vem para o ensino médio, essa taxa de 15 a 17, na mesma situação nas grandes regiões, veja bem, só uma reflexão aqui. A gente vê ali taxas ajustadas de frequência escolar líquida, 16, 17, 68, eu vou falar os números, 68,2, 68,4 em 17, em 18, 69,2, em 2019, 71,3, em 2022, 75,2. Ok, a gente cresceu, vocês podem dizer isso. A taxa líquida de frequência cresceu, melhorou. Só que se você comparar, quando eu falo aqui, ensino fundamental, a gente está na casa dos 90, 95. Mas quando a gente vem para o ensino médio, a gente, olha só, 75,2. Então, o desafio da exclusão, se você comparar a educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, ensino fundamental, séries finais e ensino médio, a gente vai vendo que a infrequência piora de acordo com o aumento da faixa etária escolar. Então, é preciso construir um cenário em que a criança e o adolescente tenham uma vida escolar regular, para que ela não chegue no ensino médio e abandone. Porque quanto maior a faixa etária, maior é o percentual de abandono escolar, de evasão escolar. No Espírito Santo, se a gente traz para números, eu nem os trouxe aqui, porque não era esse o objetivo, mas se nós olharmos os últimos dados, a taxa de abandono no ensino médio é de 1,8%. Então, a cada 100 alunos, quase 2 alunos abandonam o ensino médio. Mas se nós olharmos para outros estados, a gente está ali no topo. Aí o Espírito Santo, a gente fala assim, a gente está numa situação muito confortável, porque os nossos resultados, os nossos números são muito bons. Mas ainda não são ideais. O ideal é que esse número não existisse, que fosse zero, que
fosse tudo zerado, que nós tivéssemos todos os jovens na idade certa, concluindo o ensino médio e indo para o ensino superior, né? Então, eu trago isso aqui, e mais uma vez eu vou repetir, porque eu quero fazer essa fala para a gente refletir, para sair daqui desinquieto com os dados, desinquieto com a questão da exclusão, como seres humanos, não somente como profissionais, mas como seres humanos. E aí, também, em questão para esclarecer, né, quando a gente fala de evasão, de abandono, o que é o abandono escolar e o que é a evasão escolar. Então, eu trago aqui rapidamente, que todo mundo sabe, mas é importante a gente olhar isso, que o abandono ocorre quando o aluno sai da escola sem concluir os estudos. E a evasão é o quê? O aluno se ausenta, ele vai faltando, abandona, e depois ele volta. E ele fica nessa vida escolar irregular, até que ele abandona de vez. Então, a gente tem que cuidar desse processo para evitar a evasão. E aí que está o grande ponto, o grande X da coisa, quando a gente fala de busca ativa. Busca ativa não é só ir, só não no sentido pequeno de ser, tá, gente? Não é somente ir ao território buscar aquele que já está fora da escola, mas precisa de acompanhar a frequência do estudante. Se o estudante faltou um dia, se ele faltou 2 dias, eu preciso entender, está acontecendo alguma coisa. E quanto mais cedo a gente olha para isso, mais chance de sucesso nós teremos com esse estudante, né? Para que ele não abandone a escola. E eu trago aqui também os dados de quem são os jovens que mais evadem, e por que eles evadem, né? Os fatores que os jovens levam a isso são fatores socioeconômicos. Muitos deles precisam sair mesmo para poder trabalhar, muitos deles é a única fonte de renda daquela família, né? A falta de suporte familiar. Tem pais que saem para trabalhar e o estudante jovem fica dormindo. O bicho jovem adora dormir, né? O adolescente é uma coisa linda, que eles dormem demais, que trocam o dia pela noite. Quem tem filho jovem aqui sabe que eles trocam o dia pela noite, eles internam naquele quarto deles, fedorento, e aí muitos pais acham que isso é normal, né? Jovem, adolescente, e não botam um garro-chão, como dizemos nós no interior, para que esse menino vá para a escola, para que ele cumpra o horário, para que ele chegue na hora certa. Então, muitas vezes a família não dá suporte, a família não liga, deixa de lado. Então, isso também é um motivo para que ele não saia. E os problemas de saúde mental, né, gente? Os problemas de saúde mental aumentaram significativamente após esse contexto que nós vivenciamos na pandemia. Muitos jovens e muitos adultos também desenvolvendo problemas de ansiedade, síndrome de pânico, né? São causas aí sérias que a gente precisa de olhar para isso. Muitos dados nossos, como mencionei nas mensagens de WhatsApp que nós enviamos, muitos dados também nos remetendo a esse ponto. E aí, estou finalizando, faltam 5 minutos, o Robertinho está aqui me colocando, eu já estou finalizando. Porque eu falo muito, gente, eu não adianta, eu falo 20 minutos, eu tenho que falar muito, mas eu vou cumprir o tempo. E eu trago aqui alguns pontos, né? Qual que é o papel do gestor escolar? O gestor escolar, ele precisa, já falei, mas eu vou repetir, acompanhar, ter esse acompanhamento individualizado. Faltou, está agindo estranhamente, é preciso que esse estudante, esse jovem seja olhado, essa criança, esse adolescente seja olhado na sua individualidade. As parcerias com as comunidades, as parcerias com os projetos, com as ações, são de extrema importância. Olha esse projeto, Territórios em Rede. E por isso que eu não perco a oportunidade de falar, gente, tem que ampliar. Por que só Serra e Cariacica? Tem que ir para outros municípios também, hein? Eu fico só assim. O envolvimento familiar. É preciso engajar a família à escola. A família tem que ter acesso à escola. É preciso
promovermos ações que façam com que a família sinta vontade de estar na escola, de gostar da escola, sinta que a escola é um ambiente seguro para o seu filho, que acolhe o seu filho, que trata seu filho bem, né? Então, nós gestores precisamos de proporcionar isso, precisamos ter esses olhares, olhar para isso. E, por fim, mas não menos importante, eu nem vou me ater aos 10 minutos, às 4 slides que vem por aí, mas eu queria fazer uma fala para encerrar a respeito da intersetorialidade. Nós, no Estado, criamos no início do ano o nosso Comitê Estadual Intersetorial para a busca ativo escolar. Nós temos 8 instituições envolvidas, 8 órgãos do governo envolvidos nesse comitê. E nossos encontros, eles acontecem bimestralmente. Esse ano a gente, desde que a gente implementou, a gente está conseguindo superar isso, porque a gente está fazendo várias reuniões extraordinárias. Conseguimos concluir um plano de ação, elaborar e concluir um plano de ação intersetorial, né, para a gente conseguir, a partir desse plano, auxiliar os municípios na construção também dos seus planos intersetoriais e agir de forma intersetorial. Porque quando a gente fala de intersetorialidade, eu acho que as escolas, né, enquanto as unidades de ensino, elas também precisam de provocar isso, e as ações, as secretarias, os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, a gente precisa estar se envolvendo, se envolver, né? Porque a escola, a educação sozinha, ela não vai dar conta do problema, gente. Sinto muito dizer isso. A gente faz a nossa parte até para além daquilo que a gente poderia fazer. Mas chega em algum ponto que, se a gente não tiver uma articulação intersetorial e o meu colega do outro setor, do outro órgão, não abraçar a causa, a gente não vai conseguir dar conta. Eu sei que os nossos diretores, eu posso falar isso pela nossa rede estadual, sou servidora da rede há muitos anos, não vou falar a quantidade de anos, eles se desdobram, eles têm um protocolo de frequência, eles vivenciam problemas assim, inúmeros durante o dia. Mas, quando você fala, por exemplo, de saúde mental, o que a escola faz? A escola vai comunicar a escola vai comunicar a quem de fato precisa ser comunicada a situação. Mas o outro que foi comunicado disso, que precisa de atuar nisso, ele precisa de atuar. Então, é por isso que eu iniciei a minha fala, eu vou pular aqui, das questões aqui para concluir. Por isso que eu iniciei a minha fala falando que a exclusão escolar é um problema de todos nós, sociedade. Eu, enquanto ser humano, eu tenho que me incomodar com isso e me sentir responsável por isso. E aí a gente entra a questão do abraçar, da gente estar junto, todo mundo. Se eu, como educação, se o meu diretor, se o diretor da escola, ele está atuando de maneira que deve ser atuada, agindo de acordo com os protocolos, olhando, passando, por exemplo, para a ação social. A ação social precisa de abraçar se o problema for dela, a saúde precisa de abraçar se o problema for dela. Porque só assim, só trabalhando junto, de forma intersetorial, é que a gente vai conseguir resolver esse problema que é tão sério, tão grave e está se acentuando cada dia mais. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, Giovana, Elisângela. Peço que ocupem seus lugares, por favor, para prestigiar o evento. Estamos encaminhando para o encerramento do nosso seminário. E para fazer isso com chave de ouro, gostaríamos de convidar a pessoa responsável pela sistematização das aprendizagens gerada pelo projeto, Miriam Kessingen, professora da Escola de Serviço Social e pesquisadora do Observatório dos Conselhos Tutelares da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Miriam vai apresentar os destaques da sistematização com o tema Educação é um Direito, a experiência do projeto Territórios em Redes em Serra,
publicação que está sendo finalizada e em breve estará disponível para todos os participantes do evento e também para a Secretaria e instituições parceiras. Esta mesa também se debruçará sobre a intersetorialidade das políticas públicas e a indissociabilidade do direito à educação aos demais direitos sociais. E para contribuir com essa reflexão, a partir da agenda de enfrentamento do racismo estrutural na educação básica e na rede de proteção social de crianças e adolescentes, chamamos ao palco também Adriana Moreira, coordenadora geral de formação de professores para a educação de relações étnico-raciais e também educação escolar quilombola.